Bem-vindos ao My News Vida e Previdência, o espaço do My News para a gente falar sobre saúde, proteção para a vida e também planejamento para a previdência. Quem está assistindo, logo de cara já vou pedir para curtir, para compartilhar e para deixar sugestões que a gente aproveita na hora de pensar nos entrevistados. Hoje o assunto é previdência. Para conversar com a gente está aqui o Arnaldo Lima, que é diretor de previdência da Mag Seguros. Bem-vindo, Arnaldo. Muito obrigado por essa oportunidade de falar de um tema tão apaixonante quanto a previdência e fazer com que as pessoas se tornem protagonistas do seu próprio futuro. É um assunto que está chamando muita atenção. Saiu uma pesquisa no Valor Econômico sobre fundos de previdência e foi por isso que surgiu esse tema aqui para essa entrevista. Nessa pesquisa é um levantamento da plataforma Morningstar. Esse levantamento mostra que 41% dos fundos de previdência, quase metade deles, foi criada nos últimos 3 anos, de 2021 para cá. Arnaldo, você que é especialista na área de previdência, na Mag Seguros, eu gostaria que você comentasse se essa realidade se aplica também no dia a dia da Mag Seguros, desse volume grande de fundo de plano de previdência ser criado nos últimos 3 anos. Não, perfeito. Acho que previdência ainda é um tipo de proteção financeira que ela é vendida e não comprada, ao contrário, por exemplo, de um seguro de carro, mas tanto seguro de vida quanto previdência tem mudado um pouco da percepção do brasileiro sobre a necessidade de poupar mais e ter uma previdência privada adicional ao que oferece o regime público, né? O INSS e o RPPS, no caso dos servidores. Então, a gente vê um crescimento muito grande nos últimos anos. Quando a gente olha 2019, né, que acho que é a base que a gente tem que olhar bastante por conta da própria emenda constitucional, da última reforma que a gente teve, o segmento como um todo, tanto considerando a previdência aberta, né, os P e VGBLs comercializados por bancos e seguradoras, e também a previdência fechada, comercializada pelos fundos de pensão, a gente saiu aí mais ou menos de 1,9 trilhões para 2,5 trilhões entre 2019 e 2023, ou seja, crescemos cerca de 600 bilhões de reais de previdência adicional. Isso é importante individualmente para aquelas pessoas que não querem ter uma perda de renda, uma perda de bem-estar, quando sairão da sua atividade para a sua inatividade, e também é uma alavanca do crescimento sustentado do país, né? Atualmente, quando junta a previdência aberta e fechada, a gente tem cerca de 26% do PIB, e países como o Chile tem 70%, os Estados Unidos mais de 135%. Então, quanto maior a poupança de um país, menor é a volatilidade de renda, maior são os fundos para você investir, tanto na economia real como também em fundos aí de infraestrutura, e aí vai. No caso da Mag Seguros, a gente é um ecossistema que atua por meio dos parceiros, tanto na parte de seguro, na nossa gestora de ativos, a Mag Investimento, que tem cerca de 11 bi. Você tem também toda a parte da Mag Gestão Previdenciária, que atua na parte do passivo, atuarial, e também o Instituto de Longevidade, que ajuda muito nessa parte de educação financeira. Então, no caso de previdência aberta, a gente tem aí cerca de 15 fundos de previdência, 2 dos quais comercializados em plataformas. Então, desde 2019, criamos 5 dos 15 fundos que a gente tem atualmente, e a gente vê uma demanda cada vez maior para fundos que vão para além da renda fixa, né? A previdência privada aberta sempre esteve muito ligada à renda fixa, e a gente está vendo uma mudança de comportamento para a classe de ativos com maior risco. Então, no caso da Mag, dentro dessa pesquisa, assim, nos últimos 3 anos, vieram 5 fundos novos, praticamente 30% dos produtos que são ofertados, no caso da Previdência Aberta, é isso? Isso, olhando só a previdência aberta. Se a gente falar da previdência fechada, a quantidade é ainda maior, especialmente por conta também da obrigatoriedade dos planos que surgiram para servidores públicos, né? E o nosso fundo de pensão foi um protagonista desse processo. Atualmente, nós temos cerca de 77 municípios, então são muitos planos, mais proteção para as pessoas que precisam aí poupar e aí ter uma vida mais tranquila no seu futuro. E esses planos novos que vieram nos últimos 3 anos, eles têm algum diferencial do que existia
entre aspas, tão mais modernos, em qual sentido? Qual é o atrativo dos produtos que entraram novos? Perfeito. Assim, o setor como um todo, no caso da previdência aberta, veio reduzindo as suas taxas, tanto de entrada como saída, como de carregamento, então ficou muito nivelado em termos de taxa de administração, o que foi reduzido ao longo dos anos, e também o aporte inicial para aportar na previdência privada reduziu bastante, né? E além disso, você criou várias classes de ativos, um pouco mais para aquele estilo de vida mais moderado ou até mesmo arrojado, né? O Brasil, ele antes da crise, né, antes do Covid e da elevação natural das taxas de juros aí no mundo, o Brasil só perdia para a Rússia, México e Índia em termos de percentual de classes de ativos previdenciários em percentual do total. Então, a gente tinha cerca aí de 60% dos ativos totais em previdência focados em renda fixa, tanto títulos públicos como crédito privado também. Com a elevação da taxa de juros, naturalmente, tanto os fundos de pensão como as previdências abertas também aumentaram um pouco a sua participação, né? Então, hoje, quando a gente junta esses dois segmentos, 87,2% das classes de ativos em previdência são renda fixa, né? No caso de renda variável, apenas 8,4%. Mas você via esse movimento crescente em termos de classe de ativos para renda variável e no caso de fundos, tanto de pensão quanto previdência aberta. Então, naturalmente, agora com a redução, o novo ciclo de afrouxamento monetário, naturalmente vai ter uma inversão. Então, vão ser criados cada vez mais fundos, pensando também nessa classe de ativos que busca mais risco. Quer dizer, esses fundos novos que vieram, se está correto isso que eu entendi, esses fundos novos que vieram, eles têm uma maior classe de ativos, eles permitem aplicação em renda variável, é isso? Isso, aí tem fundos balanceados, né, que pegam um pouquinho de renda variável e renda fixa, fundos multimercados, então você já começa a ver fundos mais estruturados e não fundos só mais conservadores, né? E naturalmente, pelos benefícios tributários que existem, né, a previdência se torna um veículo muito mais atrativo do que o fundo de investimento normal, seja pela questão da dedução dos 12% no caso dos PGBLs, que é muito indicado para quem faz a declaração do imposto de renda completa, ou nos VGBLs também, para quem faz declaração simples, seja também para fins de planejamento sucessório, né? A gente está acompanhando aí um aperfeiçoamento da nossa legislação tributária, inclusive com a sinalização de que vão ser mais tributados, né, fundos exclusivos, né, e até mesmo também questões relacionadas à herança. Então, a Previdência ela se torna um excelente instrumento, não só de planejamento tributário, como planejamento sucessório. Então, vai ser mais comum um pai de família deixar um plano previdenciário para o seu filho, para o seu neto, do que um imóvel que vai ter uma incidência do ITCMD cada vez maior. E na sua avaliação, o governo tem falado que vai aumentar a taxação dos fundos exclusivos. Deve haver uma migração, você já notou isso dentro da Max Seguros, de pessoas procurando já produtos de previdência para fugir da taxa do imposto que incide sobre o fundo exclusivo? Assim, a gente já começa a ver alguma sinalização. É lógico que, assim, em termos de volume, isso vai acontecer com o tempo, até porque não é uma reforma da tributária, né? É um processo contínuo de aperfeiçoamento da nossa legislação previdenciária. A gente está falando agora no momento de uma PEC, né? Que vai ser votada ainda no Senado, e depois vão ter suas várias leis complementares e leis ordinárias. O que a gente percebe é que o setor de seguros ele vai ter um tratamento diferenciado, como é assim no mundo. Então, a gente não vislumbra qualquer tipo de taxação para os planos de previdência e seguros. Então, naturalmente, ao mesmo tempo que isso vai ser taxado nos fundos exclusivos e também em questões relacionadas a patrimônio e herança, a gente percebe que já há uma busca maior, né, por palavras-chave, até mesmo na internet, quando você olha assim, essa busca mais ativa para as pessoas pensarem em pagar menos impostos, né? Então, especialmente, eu sempre digo, Adriana, que a Previdência no Brasil tem os melhores investimentos do mundo. Quem ganha um salário mínimo, quando está no regime próprio ou no regime geral,
é o melhor investimento do mundo, porque o que você vai receber pela sua expectativa de vida é muito maior do que você contribuiu. Por definição, quem ganha acima de um salário mínimo, ele vai ter uma perda de renda de cerca de 40% após a reforma de 2019. Então, é necessário que não só aqueles que ganham acima do teto do INSS, mas também aqueles que ganham acima do salário mínimo, busquem sua previdência privada. E o outro segundo investimento melhor do mundo é você estar num plano previdenciário que tem a paridade contributiva, né? O empregador contribuindo na igualdade para cada R$ 1 que você coloca, o município, o Estado ou uma empresa privada também coloca R$ 1. Então, isso você tem naturalmente 100% de rentabilidade todo mês, sem imbatível. Então, naturalmente, as pessoas também gostam de fazer a sua gestão dos seus ativos de forma individual, mas os fundos de previdência eles oferecem um conforto maior, até porque olham mais o longo prazo, e quando você olha o longo prazo, você tem oportunidades de mercado muito maiores, e aí quando você junta com toda a parte de incentivos tributários e também de planejamento sucessório, é um dos melhores investimentos para ter. Assim, é uma condição necessária, não suficiente para que todos tenham a sua longevidade financeira, mas todo mundo que precisa maximizar a sua rentabilidade tem que ter pelo menos uma parte do seu recurso em vida e previdência. Isso é verdade, não se compara as vantagens tributárias dos fundos de previdência com qualquer outro tipo de fundo. Você bem falou, quando se pensa no longo prazo, a pessoa no longo prazo ela vai poder optar numa previdência privada aberta pela tributação regressiva, né, que chega até 10%, ou quando ela faz a declaração de imposto de renda, o que ela faz de aporte, a quantia que faz o aporte entra no plano de previdência, ela pode tirar isso, abater da declaração do imposto de renda. Então, são inúmeras vantagens, é preciso entender, não é algo tão simples. E por que você acha, Arnaldo, que ainda o plano de previdência assim, não caiu no gosto das pessoas? Não é conhecido popularmente como um produto imbatível com relação à vantagem tributária, eu digo popular entre as pessoas mesmo. Quando as pessoas falam que vão investir, então, ela procura umas outras opções, a plano de previdência não é em primeiro lugar. O que falta para as pessoas tomarem consciência desse produto, da vantagem dele e como que vai ajudar lá no futuro? A gente está despertando uma nova cultura previdenciária, né? Nós presenciamos, independente dos governos que passaram, todo governante acaba fazendo uma reforma da Previdência. Então, esse processo contínuo de aperfeiçoamento da nossa legislação previdenciária culminou numa redução da proteção pública e aí começa a incentivar a proteção privada. Então, naturalmente, quando a gente olha aí, nossa taxa de bem-estar da Previdência, que a gente compara, que é o valor do benefício previdenciário em relação ao seu último salário, antes da reforma, o Brasil tinha uma taxa de reposição de 93%. Então, em linhas gerais, a pessoa ganhava 10 mil, aposentava com 9.300, para fazer um número simples. Se você olhava nos Estados Unidos, cada 10 mil dólares, aquele mesmo trabalhador ganhava 5 mil na sua aposentadoria. Chile, México é bem menor ainda, né? Naturalmente que não é uma referência para a gente. Mas, após a reforma, a nossa taxa de reposição aí vai estar em torno de 60%, 70%, que são números comparados com a OCDE, né, que são os países desenvolvidos, né? Então, naturalmente, quando a nossa sociedade percebe que vai ter uma menor proteção pública, ela começa a buscar uma proteção privada. Qual que é o nosso desafio? Em mostrar para as pessoas que elas não sabem que não sabem, né? Então, elas estão perdendo renda toda vez que elas não estão poupando, sendo que o tempo é o grande fator de rentabilidade, né? Nada melhor do que você pagar juros sobre o seu próprio capital ao longo do tempo. Então, as pessoas estão percebendo essa mudança aos poucos, por esse, como eu disse, esse processo contínuo de reformas, que não foi a última, terão outras. Então, naturalmente, essa falta de previsibilidade do cálculo do benefício público enseja que você tenha uma maior busca por previdência privada. Então, como eu disse, por exemplo, aqui na América Latina é muito menos do que 80%, né, a previdência pública. Então, o Brasil aperfeiçoou a sua legislação, as melhores práticas internacionais, e essa cultura começa a mudar um pouquinho. Logicamente que,
quando você está vinculado a um regime de repartição, que é o INSS, e que o benefício é definido, as pessoas só buscavam previdência quando estavam perto da sua aposentadoria. E, naturalmente, a gente vê um crescimento dos planos de contribuição definida. Então, as pessoas agora não têm mais a figura do déficit ou superávit, né? Mas todo o excedente financeiro vai para a conta do participante. Então, isso vai fazer com que eles também demandem mais produtos, mais proteção, mais rentabilidade. Então, o desafio da comunicação se torna cada vez maior. E o setor de vida e previdência, ele fala muito para dentro. Essa nossa taxonomia acaba espantando as pessoas, né? Então, é até digno de mencionar a iniciativa da CNSEG, a Confederação Nacional de Seguros, que está tentando facilitar, inclusive, traduzir o segurês, também o previdenciês aí para o público em geral, sabendo que a nossa classe, nossas classes econômicas, a base da pirâmide ainda tem uma escolaridade baixa e uma renda muito baixa. Então, é muito importante que a gente auxilie, isso inclusive é uma obrigação regulatória, no caso dos fundos de pensão, a desenvolver simuladores para que as pessoas possam ter o benefício almejado, saber quanto elas querem se aposentar e você adequar a sua política de investimento ao desejo de cada um, sabendo que a pessoa o trabalhador não poupa somente na sua condição individual, ele olha os bens da sua família, né? Então, essa composição familiar é indispensável, por isso também é indispensável a gente qualificar continuamente nossos assessores de investimento, nossos corretores, agentes comerciais. Então, estamos no caminho certo. E eu falo com muita paixão por esse tema, porque esse é um dos grandes legados que a gente tem no nosso Instituto de Longevidade, que é uma entidade sem fins lucrativos, que justamente estuda os impactos socioeconômicos do aumento da longevidade. Então, aqui a gente tem um conceito de longevidade financeira. A gente auxilia as pessoas a ganharem mais, gastar com maior qualidade, poupar recorrentemente, investir com mais rentabilidade e proteger capital. Então, no Brasil, você inverteu um pouco essa lógica da previdência, da poupança. Você primeiro colocou em fundos de investimento. Naturalmente, geralmente, você tem que proteger a sua renda, que o provedor de renda ele tem que estar protegido contra os riscos sociais, e depois olhar os incentivos de longo prazo como a previdência, para depois ir em fundos de investimento. Então, a gente começou diferente, mas agora está todo mundo indo na mesma direção, à luz do que está acontecendo no mundo. E até porque vivendo mais, as pessoas vão precisar desse dinheiro lá na frente para ter essa vida confortável. Mas ainda falta, eu acho que um desafio da comunicação é passar essa vantagem tributária, porque é um grande chamariz dos planos de previdência que outros produtos não vão ter, outros produtos do mercado financeiro não têm e que os fundos de previdência têm. E é uma vantagem que no longo prazo, ela em valores é gigantesca, né? É difícil passar isso, porque todo mundo tem a questão do imposto, a pessoa já não aplica isso ali nas contas, né? Não é tão fácil. Talvez os simuladores ajudem. Talvez. Não, ajudam muito e justamente é o que a gente tem percebido da indústria, né? Tanto uma maior flexibilidade em termos de portabilidade, de entrada e de saída, as pessoas podem comparar as suas taxas de rentabilidade dos seus planos, tanto quanto também se está vendo um maior aumento da duração desse investimento. Então, quanto maior a duração, melhor são as rentabilidades, né? E, ao mesmo tempo, quando você conjuga isso com no caso uma tabela regressiva do imposto de renda, como você estava dizendo, né, que você paga cada vez menos imposto de renda quanto mais tempo você deixar, diferente da tabela progressiva, que é muito similar ao que a gente paga no dia a dia do imposto de renda sobre os nossos salários, né? Quanto maior o salário, maior a tributação. Então, na hora que a gente aloca mais recursos no longo prazo, a gente tem de pagar menos tributos, somados aos incentivos que tem tanto no VGBL quanto no PGBL, realmente se torna um investimento muito atrativo. Então, essa condição tributária ela é indispensável para você olhar ali o primeiro passo para o seu planejamento financeiro. Então, mas a gente ainda tem muito o que fazer, temos muitas iniciativas que a gente tem feito, inclusive no nosso Instituto de Longevidade, lançamos um indicador de inflação só para aposentados. Você tem toda uma questão também do Tesouro Direto, o próprio Renda Mais, que foi lançado no final do ano passado, que também é um excelente produto, e tem toda a parte da semana de educação financeira. A gente tem que levar isso para as escolas públicas, né? Para que isso seja longevidade financeira. Você não aprende quando envelhecido, deveria aprender quando criança, e esse é o grande
ativo, a grande herança que um pai pode deixar para o seu filho é auxiliá-lo a criar a cultura de uma poupança. Com certeza, com certeza. Isso a criança aprende que é para a vida toda já, no longo prazo. O planejamento de longo prazo já logo de base. Arnaldo, no começo, na primeira resposta, você falou ali, mais ou menos hoje, 80% é, do patrimônio dos planos de previdência estão em renda fixa, é isso? 82%? 87,2%, esse dado é de junho de 2023, né, dados do Ministério da Previdência, quando você inclui títulos públicos e demais títulos de renda fixa também. Então, 87,2%. isso é natural pelo próprio ciclo também, que eu disse, né? A gente tem que comparar, tem dois momentos diferentes. Tem a previdência, o movimento do Brasil mais estruturante, tem um movimento conjuntural. Como o Banco Central aumentou a taxa de juros nos últimos anos, naturalmente você viu uma realocação desses ativos. Isso é normal. Mas o que a gente vê de forma estruturante é que a classe de ativos de multimercado, renda variável, fundos estruturados, até mesmo operações com participantes, tem aumentado a participação, ainda que esteja bem longe dos níveis internacionais, mas tem aumentado muito também. A gente já começou uma trajetória de redução da taxa de juro do país. Ainda é alta, mas tem essa trajetória de redução. Na sua avaliação, os fundos elas vão começar a migrar para a renda variável, os fundos de previdência, os fundos de planos de previdência já começam a migrar agora para a renda variável, para correr mais risco, ou isso ainda vai levar tempo, vai ficar para o segundo semestre de 2024? Como que é esse posicionamento? O que você... A gente já começa a perceber naturalmente essa mudança de alocação. Naturalmente, a previdência que está mais ligada a fundos multimercados tem maior flexibilidade, né? Então, a gente percebe que essa classe de ativos, esse tipo de fundo de previdência, tem crescido bastante para justamente conseguir acertar um pouco do timing aí da taxa de juros real, olhando inclusive para frente, né? O investidor ele olha geralmente não olha a taxa de juros somente para trás, como definido pelo Copom, mas ele olha também a expectativa de inflação 12 meses à frente, que é o que a gente chama de taxa de juros ex ante, né? Então, a gente percebe essa mudança na trajetória da taxa de juros e isso é o grande sinalizador para a política de investimento de qualquer fundo de investimento. Então, geralmente, você tem que buscar muito a ajuda de um especialista, né? Acho que isso é muito importante. Por quê? Para primeiro a gente fazer o que a gente chama de suitability, né? É você oferecer fundos de previdência aderentes ao estilo ou ciclo de vida das pessoas. Então, você tem geralmente os estilos de vida de investimento, mas também tem aquele tipo de política de investimento que é baseado no ciclo de vida, né? Baseado na sua idade. Quanto mais jovem, mais apto ao risco você pode ter. Isso é muito comum lá fora também. Então, e o Brasil começa até, às vezes, também misturar essas duas coisas, o que é bastante positivo. Ter uma trajetória de ciclo de vida natural pela faixa de idade, mas você poder mudar ao longo dos anos para o seu estilo de vida, para aquele investidor que percebe essa mudança na taxa de juros real, que é o grande farol para o investimento da Previdência. Então, acho que a gente tem percebido essa mudança paulatinamente, mas eu diria o seguinte, Previdência é quase um sinônimo de fundo de investimento em participações quando você quer ser sócio da sua longevidade. Então, todo mundo tem que ter um plano de previdência privada para poder, de novo, ser protagonista do seu próprio futuro e para que seja menos dependente do Estado, né, do poder público e também dos seus familiares. Pela própria redução da taxa de natalidade que a gente tem no país, a gente precisa deixar a nossa renda disponível pensando em ser sócio de uma vida com maior qualidade, um envelhecimento ativo, e é tudo isso que a gente espera para todo mundo. E quando o produto consegue entregar um rendimento atrativo, se ele consegue entregar um rendimento atrativo e associado a essas vantagens tributárias, assim, fica imbatível, né? As pessoas vão ficar mais... E compete a gente mostrar essas vantagens para todos aqueles que precisam ter um plano previdenciário, mas que realmente ainda é uma cultura que a gente precisa disseminar e é uma oportunidade de debater temas apaixonantes como esse, e a gente agradece de novo a oportunidade que a gente vai colocando uma sementinha
criando sementes do futuro no coração de todos aqueles que querem ter uma vida mais saudável. Com certeza. Tempo acabou. Arnaldo, muito obrigada. E tem assuntos aí para a gente conversar depois. Acho que o Instituto, sobre o Instituto de Longevidade é uma ótima. Você falou da inflação, da medição de inflação de longevidade, é isso? Tá aí um bom tema para a Tem gente vários temas para conversar. discutir, estamos sempre à disposição e a gente agradece a todos que assistiram o programa. Muito obrigada, Arnaldo. E obrigada a todos que assistiram. Eu peço para compartilhar, para curtir, para deixar sugestões. Muito obrigada.